casa cheia, ganhamos para a novela das 8. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Que os minutos que vão seguir sejam agradáveis aos senhores e que possamos daqui tirar algumas reflexões que sejam úteis para nossas vidas. Afinal, os valores imortais do Espírito são para o agora e não para o depois da morte. A crença de que tudo se origina a partir da matéria é bastante antiga, remonta os primeiros tempos da humanidade na Terra. Na Grécia Antiga, os filósofos já se levantavam e se questionavam, afinal, qual a origem da vida? Acreditava-se, de acordo com o pensamento dos primeiros filósofos gregos, que a vida humana era originada dos elementos que existiam na natureza, a água, o fogo, o ar. Era a partir da matéria que tudo se tinha origem. Demócrito e Leucipo, os filósofos gregos, afirmavam que a matéria era constituída de pequenas pedrinhas ou tijolos que receberiam o nome de átomos. E esses átomos se reuniam para formar tudo aquilo que poderíamos tocar. Não se sabia, na verdade, qual a força que conseguia reunir esses átomos, mas se sabia que a matéria era composta por essas mínimas partículas que se achava que eram indivisíveis. Com o progredir das ciências modernas, chegou-se à conclusão de que o átomo podia ser dividido e na estrutura atômica se encontravam partículas menores, prótons, elétrons, que circundavam ao redor do átomo e emitiam forças eletromagnéticas. Mas as pesquisas adentraram-se, progrediram e se invadiu o mundo das subpartículas. E até mesmo os prótons, até mesmo os elétrons podiam ser divididos em partículas ainda menores. De maneira que o conhecimento humano sempre se mostrou limitado à última palavra da natureza. Mas a filosofia grega progrediu e Sócrates já dizia então em sua época que não era apenas importante que o objeto de estudo do homem fosse a matéria, mas que o próprio homem deveria ser o objeto em si mesmo, que era mais importante, portanto, estudar a intimidade do coração humano. Para Sócrates havia, e para seu discípulo Platão também, algo além da matéria. O homem não era apenas um agregado de partículas, mas possuía também uma alma, que nas palavras de Platão sobreviveria ao fenômeno da desagregação celular com a parada do coração e a cessação da atividade do cérebro. Platão costumava dizer: dai-me um escravo e farei dele um filósofo, pois que em verdade esse escravo já tem todo o conhecimento dentro de si próprio. Ele apenas deixará que esse conhecimento ecloda. Para Platão, portanto, nós não aprendíamos, nós apenas recordávamos aquilo que já tínhamos aprendido em outrora. Esse desafio é constante na vida do homem. Quem aqui nunca se perguntou em um dia de questionamento, mas afinal de contas, será que existe alguma coisa além? Ou será que não passa de mera crendice? Será que existe mesmo? Ou não passa apenas de invenções de homens que querem manipular a incredulidade e a ingenuidade dos outros? Por que se acredita nisso, nessa manipulação? Porque durante muitos séculos, Deus foi apresentado para o homem de uma maneira incompreensível.
Adentramos a Idade Média, século V ao século XV depois de Cristo. Qual a ideia que se tinha de Deus? Deus era um Senhor que se enfurecia, que se enraivecia e castigava todos aqueles que não seguissem os seus mandamentos. O Deus do Velho Testamento, que mata, que destrói, que fica enfurecido, lembra muito mais um homem desequilibrado em dias difíceis de sua vida. De maneira que parece muito mais que Deus é a imagem e semelhança do homem, e não o homem a imagem e semelhança de Deus. E a igreja apossou-se desse conhecimento teológico e ali utilizou a figura de Deus para manipular e obter as suas vantagens. Era a maior senhora feudal, detentora das maiores propriedades rurais, e dizia para seus servos: para você existe um lugar reservado nos céus, mas para isso você precisa pagar. Comprar esse lugar. Eram as indulgências que eram vendidas dentro dos templos, e o homem não encontrava uma relação que o aproximasse de Deus, como nos dias atuais. E conversamos com Deus na base da troca. Eu lhe dou isso e o Senhor me abençoa com aquilo. Se minha vida está progredindo e melhorando financeiramente, amorosamente, é porque Deus me abençoa. Se minha vida não está dando nada certo, é um fracasso e um contínuo sofrimento, é porque Deus me esqueceu. Ainda no século XXI, essa é a relação de incompreensão do homem com Deus. Não se permitia ali questionar. Havia dogmas. Daí porque surge, no passar dos tempos, essa repulsão do homem contra as religiões. Karl Marx afirmaria que as religiões nada mais são do que o ópio do povo. No século XIV, explode a famigerada peste bubônica, que aniquila um terço da humanidade na Europa. O rato, que transmitia a doença através de uma bactéria, infestava os navios, fazia com que os homens desenvolvessem hemorragias severas, bubões no pescoço, e as pessoas morriam aos milhares. A igreja dizia: não questione, esse é um castigo de Deus. E quando os homens, os pesquisadores, se aventuravam a examinar o cadáver, tentando abrir a estrutura do cadáver humano para saber de onde vinha a doença, que micróbio era aquele, a teologia levantava-se e dizia: profanação. Ninguém pode abrir o cadáver humano. Ele é um templo inviolável. Aqueles que tiverem curiosidade, assistam o filme As Profecias de Nostradamus, que ali será mostrado a dificuldade que havia da ciência progredir na Idade das Trevas, na Idade Média, que durou 1000 anos, 10 séculos de manipulação em nome de Deus. E nesse processo de compra das indulgências dos terrenos dos céus, o homem afasta-se da religião. Mas a ciência avança, o homem começa a adentrar os campos do conhecimento, e no século XVI, no Renascimento, o homem começa a colocar-se como centro do mundo. Agora, o centro não é mais Deus, é o próprio homem, nas artes, nas manifestações artísticas. O homem era tomado ali como centro da atenção das pesquisas científicas. No século XVII, no Iluminismo, o homem não aceita mais a imposição das religiões. Para que algo seja considerado verdade, é preciso que esse algo seja provado no laboratório, com pesquisas científicas. Eu só acredito na lei da gravidade, porque todas as vezes que eu solto um objeto, ele cai no chão, atraído por uma força que vem do centro da Terra. E se eu soltar esse objeto 1000 vezes, ele vai cair 1000 vezes. Isso para mim é verdade. Nós não precisamos mais de Deus. Não precisamos. Deus é uma excreção cerebral de fanáticos. Século XVII,
as pesquisas científicas, a Revolução Industrial no século XVIII, a descoberta da máquina a vapor, os enciclopedistas se levantam, Voltaire, Diderot e tantos outros que organizam os conhecimentos na chamada enciclopédia, inauguram a era da razão. Agora, não precisamos mais de Deus. A matéria, por si só, explica-se. E a ciência é suficiente para que o homem marche nos terrenos da vida. Ali estava posto os germes do materialismo. Mas, afinal de contas, o que é materialismo? Escutamos muito essa palavra, mas a que nos referimos? Não discutimos aqui o materialismo dialético de Marx, da luta de classes sociais. Não, o materialismo é a crença, a certeza de que tudo advém da matéria. Que sua mente é resultado do seu cérebro. Mas os pesquisadores começaram a encontrar algumas dificuldades. Por exemplo, o indivíduo tinha uma lesão cerebral na área da memória. Sofria um acidente de carro, batia a cabeça, tinha um traumatismo e ele perdia as lembranças do passado. Os cientistas, os cirurgiões, os neurocirurgiões diziam: aí está a resposta. A memória é cerebral, pois que esse homem teve uma lesão nessa área e perdeu as lembranças. De maneira que a memória vem do cérebro. Só que depois o paciente recordava de algumas lembranças. E aí, como é que fica? A memória é realmente cerebral ou não é cerebral? Porque se aquela área foi danificada e o indivíduo esqueceu e depois recordou novamente, significa então que não é apenas o cérebro que guarda os rastros da memória. A mente, portanto, não está localizada no cérebro. Pacientes que eram submetidos à anestesia e durante o processo de transe de sono, descreviam o que acontecia no centro cirúrgico. E ao acordar, diria o paciente ao neurocirurgião: doutor, eu vi na hora que o senhor derrubou a caneta no chão. O senhor estava me operando, mas eu vi. Como viu? Você estava dormindo. Você não tem como ver. Você está anestesiado. Eu vi, doutor. Eu estava fora do corpo e vi tudo o que aconteceu. Vi quando o senhor falou com o auxiliar, quando o senhor derrubou a caneta no chão, quando o senhor até pediu para que ele passasse um pano na fronte, porque uma gota de suor escorria. O homem nunca se conformou que tudo vem da matéria. Ele apenas não recebeu as explicações necessárias para entender o fenômeno. Mas qual a importância de se discutir materialismo? Qual a importância? Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, que teve na sua infância e juventude as aventuras comuns a um jovem adolescente que queria conhecer o mundo, sim, porque Santo Agostinho conseguiu o que poucas criaturas humanas conseguem numa vida: transitar dos extremos da loucura e do prazer para a conversão total ao cristianismo. E ele fala isso em sua obra Confissões, livros estudados até hoje. E Santo Agostinho, nós espíritas todos sabemos que é um dos espíritos que vem na codificação convidar o ser humano para fazer aquele exercício do conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais eficaz de se atingir a felicidade na Terra. E os espíritos respondem: em verdade, um sábio da antiguidade vô disse: conhece-te a ti mesmo. Sim, porque conhecer a si mesmo evita muitas dores, evita muito sofrimento. E quem aqui, incluindo a criatura que vos fala, pode afirmar que conhece a si mesmo? Tem gente que diz: se eu sofresse um assalto hoje, eu não deixava não, levar minhas coisas não. Me agarrava com um ladrão, caía eu e ele no chão, a gente embolava, ele não levava meu celular de jeito nenhum.
é o que na hora que o assaltante diz, opa, ele já cai no chão e diz, não, não, leve tudo, pelo amor de Deus. Não faça nada comigo, não. E aquele que diz, não, eu, ao contrário, entregaria tudo, tranquilamente. Eu sou uma pessoa que não reage. É aquele que morde a orelha do ladrão e agarra-se com ele no chão. Então nós não nos conhecemos, não dominamos as emoções. E aí, avançando, nós sabemos o que o Espírito recomenda. Fazei o que eu fazia Santo Agostinho, que namorava, que tinha também seus amores. Fazei o que eu fazia quando estava na terra. Ao final do dia, antes de dormir, eu costumava me perguntar, no dia de hoje, eu ofendi alguém? Eu prejudiquei alguém com meus atos? Eu consegui vantagem em cima do sofrimento alheio? Se alguém pudesse ver tudo aquilo que eu fiz no dia de hoje, teria ele alguma queixa a fazer de mim? E Santo Agostinho executava esse exercício rotineiramente para avaliar se ele era gente que prestava, no linguajar nordestinês. Né? Porque a gente tem uma habilidade muito grande de fazer uma análise da vida alheia, mas temos muita dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos. E a meta é vencer a nós mesmos, não é vencer os outros. Alguém aqui vai dizer, você está falando, eu já sei de tudo isso. Ótimo. Mas tem uma coisa curiosa que Santo Agostinho diz no final da mensagem, em O Livro dos Espíritos, bastante válida de comentarmos. Ele diz assim, reparem, sei que muitos dizem que o presente é certo, é positivo, e o futuro é incerto. Não é assim que a gente diz? Conhecimento popular diz o quê? O futuro, a Deus... Vocês são inteligentes demais. Parabéns. Sei que muitos dizem que o presente é certo e positivo e o futuro é incerto. Ora, diz Santo Agostinho, é precisamente esse o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes. Foi com esse propósito que editamos o Livro dos Espíritos. Ou seja, uma das finalidades do Espiritismo na face da Terra é combater o materialismo. Alguém pode perguntar, por quê? Eu adoro ser materialista. Eu adoro. Para mim, a vida é de quem vence. De quem consegue fama, dinheiro e sucesso. De quem tem conseguido comprar o último iPhone 27. Sim, porque nunca para. É uma angústia maior do mundo. O indivíduo sai da loja com um iPhone 26. E ele chega em casa e ele diz, pronto, eu vou matar o grupo de WhatsApp que eu faço parte. Eu vou comunicar que eu comprei o último modelo. 4 horas da tarde. Quando é 6 da noite, a empresa lança o 27. Pronto. Aí ele vai passar 14 meses pagando as prestações de R$500, porque o telefone custa 5 mil. E nessa busca irrefreada, o homem então identifica-se apenas com as necessidades da matéria. Ele acha que é um homem que vive uma experiência espiritual. E é o contrário. Ele é um espírito que vive uma experiência carnal. O pensamento é diferente. Mas quais os males do materialismo? É que no materialismo existe uma coisa chamada moral utilitarista. O que é isso, doutor? Moral utilitarista. É assim, tudo na vida é regido pela seguinte lei: diminuir o sofrimento e maximizar o prazer. Essa é a diretriz que rege o materialista. Tudo que ele faz, ele está observando essa lei. Diminuir o sofrimento e maximizar o prazer. Então ele tem que conseguir prazer a todo custo. Não importa quais os sacrifícios que ele tenha que cometer. Se ele vai ter que derrubar pessoas, se ele vai ter que corromper-se moralmente,
se ele vai ter que abrir a caixa de Pandora, das armadilhas do mundo, da vida, não importa. O que importa é gozar. Porque no final de contas, tudo acaba com a morte. Não há nada além. Então é preciso aproveitar o momento, porque dizia um amigo meu, ninguém nunca voltou de lá para dizer como era. Eu dizia a ele, meu amigo, como você se engana, são muitos os que voltam de lá dizendo como é. Dizendo as chances que tiveram na terra, de superar as suas dores, de superar os seus vícios, de amar os mais difíceis. Sim, porque amar quem te ama é muito fácil, é muito cômodo. Jesus diria da seguinte forma, se amares apenas aqueles que te amam, que mais fazeis além do que fazem os fariseus? Sim, porque nessa ocasião estava ali na beira do altar o fariseu tentando orar a Deus e dizendo ele para consigo, Senhor, ajuda-me, eu sou fariseu, respeito o jejum, não faço como esse publicano que está aqui do meu lado, e do lado estava o publicano. Eu cumpro a lei de Deus, os ensinamentos de Moisés, abençoa a minha vida. E o publicano orava diferente. Ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, que tenho limitações, que não consigo ainda amar. Ajuda-me, Senhor, pois sou uma criatura enferma. Jesus perguntaria, qual a prece desses dois é mais agradável a Deus? De maneira que, para o materialista, o que importa é essa lei, maximizar o prazer e minimizar a dor. Vamos adiante. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta na questão 147, por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? Sim, porque quanto mais o homem aprofunda-se, quanto mais o homem aprende, fica inteligente e letrado, parece que ele afasta-se mais da crença de que exista algo fora da matéria. E os espíritos respondem, o fisiologista refere tudo o que vê. Orgulho dos homens, que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Escutava ainda eu na faculdade de medicina, quando professores diziam visões de espíritos, nada mais são do que alucinações cerebrais, distúrbios de função do cérebro. E eu na plateia escutava aquelas autoridades todas, sim, porque não há ambiente mais materialista do que uma universidade de medicina. Ali o que interessa é apenas o que a ciência pode provar. Mas é uma tolice, porque o homem não adentrou todos os mistérios da natureza. A todos os dias ele descobre algo novo e tem que revogar verdades antigas que ele considerava inquestionáveis. Lança-se uma droga, um medicamento. O medicamento hoje é considerado seguro, eficaz, útil no tratamento da doença. Daqui a 3 ou 4 anos descobre-se que o medicamento causa câncer. Tem que retirar do mercado, porque as pesquisas não foram tão profundas. Não esperaram o tempo necessário para avaliar os efeitos de longo prazo. Por quê? Porque a moral utilitarista do materialismo não leva em conta o sofrimento do outro. Desde que eu esteja bem, a humanidade que dane-se. É assim que se considera.
toda hora, a todo momento, estão avaliando o que podem obter e ganhar. Você liga para o amigo e comunica a ele que conseguiu comprar o carro. E quer comemorar com ele. Quer aproveitar aquele momento de alegria. Aí o amigo diz, é muito bom esse carro. Mas é o campeão de roubo aqui em Bezerra, tu sabe, né? Porque só essa semana roubaram 3 lá na rua. Então eu não estou dizendo que vai nada acontecer com o teu carro não, mas tem cuidado, isso porque é bronca. Aí joga todo o ácido da inveja sobre o outro. Tem aquela dificuldade. A moral utilitarista é bastante curiosa. Por exemplo, vamos citar um caso aqui que merece consideração. A empresa Ford, na década de 70, nos Estados Unidos, aqui todo mundo sabe, né? A Ford, fabricante de carros, atravessava uma crise grande de concorrência. Os automóveis japoneses adentravam o mercado norte-americano e a Ford precisava de alguma coisa para recuperar aquela fatia de mercado que havia perdido. E lançou o famigerado Ford Pinto. Esse era o nome do carro. Pequenininho, compacto, e vendeu 36 milhões de unidades. O lucro líquido da Ford foi mais de 42 milhões de dólares. Só que o carro tinha um pequeno probleminha. O tanque de combustível era atrás da mala. E se um veículo batesse na mala do carro, bastava apenas bater a 32 km por hora, que o Ford Pinto explodia. E a Ford sabia, engraçado o nome do carro, eu também achei. E a Ford sabia disso. E mesmo assim o carro foi para o mercado. E começaram a haver algumas explosões e famílias começaram a morrer carbonizadas. Na época foi um escândalo. E a Ford sabia que era necessário colocar uma chapa metálica de aço atrás do carro para que ao haver a colisão não houvesse a explosão. Só que isso custaria 11 dólares por veículo. E se a Ford convocasse o famigerado recall, que é quando a fabricante diz assim, ei meu filho, você que comprou esse carrinho, traga ele aqui para a gente fazer um serviço, senão você explode dirigindo ele. A Ford percebeu que se convocasse todos os automóveis para fazer o serviço de reparo, o seu lucro iria todo por água abaixo. Então ela fez um cálculo. Ela calculou quanto ela gastaria com indenizações para aqueles que tiverem famílias mortas nesses acidentes. E chegou à conclusão de que seria mais barato pagar as indenizações do que fazer o recall. Essa é a moral utilitarista do materialismo. Ela sacrifica um para benefício próprio. E na época os jornais colocaram uma manchete: Ford coloca preço na vida humana. De maneira que Allan Kardec assevera em O Livro dos Espíritos que o materialismo é um mal para a humanidade. Porque faz com que os indivíduos, não vendo nada além, não vendo nada após, eles procurem em sua vida obter o prazer e o gozo máximo. Nem que para isso a sua própria consciência seja anestesiada e o indivíduo perca o sono. Sim, porque tudo o que fazemos nas nossas atitudes, não devemos ter medo de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Devemos ter medo de nós mesmos. Porque tudo aquilo que eu faço, a primeira pessoa que vê o que eu faço sou eu mesmo. E quando eu vejo o que eu faço, eu guardo. Fica na minha memória. E quando eu adormeço, os olhos se fecham, o coração para de bater, eu não morro. Porque a morte não existe. Só quem morre é o corpo. Eu continuo. E tudo aquilo que eu fiz em minha vida vai se desenhar numa tela e eu vou assistir a tudo. As flores que plantei ou as lágrimas que causei. O amor que doei ou as patadas
que eu mesmo dei. A caridade que eu fiz ou o ódio que eu acalentei. Isso para nós espíritas é muito lógico, porque causa em nós a responsabilidade de que minha vida pertence a mim. Quem pode mudar a minha vida sou eu, não é Deus. Deus é um Pai de misericórdia que dá a todos nós as mesmas chances. A semeadura pertence a cada um. Cada um é que vai semear aquilo que quer. Mas a colheita será obrigatória. Então eu que vou escolher aquilo que eu quero semear na minha vida. O materialismo, portanto, é uma chaga na humanidade. Porque simplesmente afasta a criatura humana da sua verdadeira essência, que é a essência espiritual. É o homem que simplesmente quer prazer. É o homem abdominal. Come, dorme e faz sexo. É igual o cachorro que ele tem. É a mesma coisa. Ele é movido por essas três coisas. A psicologia transpessoal diria que é um homem que dorme. Ele dorme, ele está de olhos abertos, mas ele dorme para os valores morais da vida. E aí, como a sua vida é centrada nas sensações, ele tenta maximizar o prazer. Então ele pensa, ora, eu tenho aqui uma caneta. Posso dar a canetada no documento e gerar milhões de reais desviados para uma conta na Suíça. E desses milhões, com a empreiteira, eu faço um acordo e vem uma percentagem para mim. Ninguém está vendo, a vida acaba com a morte, por que é que eu vou deixar de ter a minha boquinha nesse momento? E aí ele faz. Só que quando ele faz uma, aí ele entra no sistema. E aí é muito sedutor, porque ele vai fazendo, ele vai repetindo. Aquilo torna-se um modo de viver. Mas isso serve para todos nós. Aquelas pequenas coisinhas que fazemos, que ninguém vê. E a gente diz, é só dessa vezinha. Ninguém vai ver. Mas aí é interessante, porque o apóstolo Paulo diria, vós estáis rodeados por uma nuvem de testemunhas, que veem tudo aquilo que fazes. Então, nessa certeza de que a vida é apenas a matéria, ele não tem motivações para mudar. Porque ele pensa, fazer o bem para quê? Qual a vantagem de fazer o bem, se o mundo é mau? Se quando eu faço bem, o que eu recebo de volta é só incompreensão, ingratidão, trapaça. Eu já fui enganado. Pessoas que dizem às vezes, eu não acredito mais no amor, porque eu fui enganado, eu fui traído. E perde a principal energia de viver, que é exatamente a certeza de saber que os sofrimentos humanos na face da terra são testes de aprendizado para a criatura, não são castigos. O ser humano passa pela aprovação e se torna mais forte com ela. Não é Deus que castiga, é a necessidade que o indivíduo tem de passar pelaquela situação. E no momento em que ele começa a romper com essa ideia do materialismo, ele avantaja o pensamento. O pensamento dele se torna muito mais amplo. E ele consegue ver coisas que as pessoas não veem. Vou dar um exemplo. Você está no seu trabalho. Aí recebe um desafio bem grande. A pessoa lhe agride. E você se cala. Você não diz nada. A pessoa que está de lado fala, tu vai aguentar um negócio desse, né? Tu vai engolir um saco desse e voltar para casa. Até eu queria que dissesse comigo. A pessoa já fica sonhando que aconteça com ela. Não tem gente que é assim, tomador. Tem gente que toma a dor do outro. Vamos fazer o seguinte, sai daí, quem vai entrar sou eu agora. O ser humano, ele é muito animalesco ainda. Eu vou mostrar a fulano, aí vai. Aí diz tudo o que queria dizer, e quando volta de tá vendo aí,
mas não levei o desaforo para casa. Aí chega no outro dia no consultório, a se consultar. Aí, doutor, eu não sei porquê, minha pressão era normal, 12/8. Aí da semana passada para cá, olha só, 18/10, 19/14. Mas está tudo em paz? Tá tudo em paz, tudo tranquilo. Eu tive uma discussãozinha ontem, pequena, coisa ligeira, viu? E eu percebi que ela aumentou. Foi? Tá certo. Certa feita chegamos na UTI do Hospital Memorial São José, em Recife, e havia um paciente que estava em estado grave. Havia tido um AVC hemorrágico, conhecido derrame. E quando o colega nos passou o plantão, nós perguntamos o que foi que houve. Afinal de contas, é um moço jovem ainda. E o colega nos disse, rapaz, você não imagina. Esse rapaz estava no consultório do dentista e uma pessoa passou na frente dele. Ele teve uma raiva tão grande na hora que teve um derrame, um AVC. De tanta raiva que ele teve. Então o indivíduo é uma bomba ambulante pronto a explodir. O que é que isso tem a ver com materialismo? Tem a ver o seguinte, quando a criatura fica restrita apenas à crença de que tudo é matéria, ela começa a ficar menos tolerante às decepções da vida. Porque ela se sente no direito de ganhar sempre. E a vida mostra para todos nós que todos os dias a gente tem alguma derrota. Em algum lugar, em algum momento, a gente sofre um abalo, uma derrota. A vida humana é tão frágil, que os senhores me permitam. Essa semana eu estava conversando com minha esposa. E eu disse a ela, minha filha, você vai fazer compra essa semana, vai ao supermercado? Vou. Olha, compre um sabonete para mim, que esse que a gente está usando está me dando uma alergia grande. E ela trouxe uma espécie de sabonete que eu não entendi muito qual é a engenharia daquilo ali. Você vai passando na pele e vai fazendo um tipo de um creme. O cara sai, parece uma tapioca do banheiro, todo melado de sabonete. E eu digo, olha, que danado de sabonete, a gente vai passando, vai fazendo um creme. Não, isso é um sabonete bom. Aí eu digo, tá certo. E hoje de manhã, vejam como a vida humana é frágil. Eu fui tomar banho de manhã e ao entrar no box, eu percebi que o piso estava escorregadio. Eu não entendi por quê. Rapaz, esse piso está mais escorregadio do que o normal. Era a bobônica do sabonete. Que ao tomar banho, quando escorria, eu lembrei porque a peste bubônica que nós falávamos, que é a doença do rato, derivou o nome de bobônica. Então eu tinha um tio que gostava muito desse nome, e tudo dele era bobônica. E uma vez eu disse, ô tio, o senhor chama muito esse nome, afinal de contas isso é o quê? Eu sei lá, rapaz, eu sei que isso é uma bobônica. Aí ele chamava, aí eu fui para a internet pesquisar, e descobri que bobônica é derivada da peste bubônica, que foi uma doença que dizimou milhões de pessoas na Europa. Mas voltando para o sabonete. Então eu percebi que o piso estava um pouco escorregadio, liguei o chuveiro e comecei a pensar nessa palestra. Como é que eu vou elencar as ideias, arrumar os itens e tal? E aí, meus irmãos, bastou, na linguagem jovial, um pequeno vacilo. Eu não firmei o pé direito e aí, olha, vulco. E esse vulco é um corpinho de quase 90 quilos, fazendo um movimento de pêndulo rapidamente por conta do sabonete cremoso. E aí eu bati a bacia com toda a violência no chão e a cabeça na parede e eu disse, pronto, quebrei um osso. Porque médico também quebra osso. E aí quando deu a pancada, eu gritei a minha esposa, veio ver minha filha, me socorreu, levantou. E eu digo, meu Deus, como a vida humana é frágil, que você pode morrer tomando banho. Eu tinha uma paciente, uma vozinha que se consultava comigo, que ela dizia, doutor Bruno, eu não tenho medo de nada na vida, só de uma coisa.
E eu perguntava a ela o quê? Ela tinha uns 70 e pouco. Ela disse queda, porque o mal de velho é queda. Ela dizia, eu só tenho medo de queda. E hoje, quando eu saí indignado, perguntando à esposa, mas afinal de contas eu estou com 80 anos de idade para estar caindo no banheiro. Então, a vida humana, ela é de uma fragilidade que você só compreende na hora que a morte aproxima-se de você. É na hora que você pensa em tudo. Alguém aqui só sabe quem é pai ou mãe. Quem não for, me perdoe. Mas depois que você tem um filho, tudo aquilo que vai lhe acontecer, você pensa logo no filho. Como é que vai ficar? É uma coisa tão grande dentro de nós que às vezes a gente enche os olhos de lágrima porque a gente sabe o amor que é o amor paternal, o amor maternal. E aí nessa fragilidade lembramos o seguinte, será que a vida é apenas isso? E meus amores? E minhas conquistas? E minhas lutas? E minha profissão? Aquele ofício que eu gosto de fazer? Tudo que eu aprendi, a morte vai levar? Acaba-se tudo? Essa é a finalidade da existência. Enquanto uns cansam de praticar o mal e a morte nunca lhe busca, aquele que era só amor e compaixão, a morte vem tomar. Isso é tão curioso, porque nos mostra que talvez, ou melhor, com certeza, nós estejamos enganados. A morte seja apenas uma passagem e continuaremos, sobreviveremos a ela, porque em verdade ela não existe. Quando o ser humano assevera esse conceito em sua vida, ele não precisa mais de Deus que pune, ele não precisa mais de medo de demônio, ele não precisa mais de ameaça de sacerdote, ele não precisa mais temer, porque ele sabe que a vida é resultado das ações que ele pratica. Ah, mas eu já fiz tanto mal. Eu não sei se Deus me perdoa, porque em outra época na minha vida, eu já fiz sofrer tantas pessoas pelas minhas atitudes. Eu já caí tanto. Às vezes eu me levanto de manhã, eu não vejo motivo para viver. Dizia uma paciente para mim. Eu não vejo, doutor. Eu não sei por que é que Deus não me leva daqui desse mundo. E quando ela terminou, eu disse, imagine, minha senhora, que nesse momento que a senhora me fala, tem pessoas deitadas no leito do hospital, pedindo para estar no seu lugar. Doutora Elizabeth Kubler-Ross, a psiquiatra russa, perguntando então para uma paciente que tinha um CA na garganta, um tumor, que lhe dificultava ingerir qualquer tipo de líquido, perguntou para ela, se você tivesse um pedido para fazer a Deus hoje, qual o pedido que você faria? E ela disse, doutora, se eu pudesse pedir alguma coisa a Deus, eu gostaria de pedir para tomar um copo d'água. Porque quando eu tinha saúde, eu tomava água todos os dias e não sabia como era prazeroso a sensação do líquido descendo pela minha garganta. E hoje, que eu acalento esse tumor, que eu não consigo mais tomar nada sem me engasgar, eu reconheço o valor dessas pequenas coisas que existia na minha vida e que eu não dava atenção. Mas até para ela que está no tumor da garganta, vai passar, vai. E se morrer, passará também. E surgirá daí um ser liberto da matéria, cantando as glórias de Deus e certificando a imortalidade da alma. O meu Pai
é materialista. Mas uma vez conversando comigo, ele me disse assim: eu sou obrigado a admitir que existe alguma coisa após, mesmo não acreditando. Pai, por quê? Disse: porque repare só, eu tirei sangue hoje de uma criança que tinha um problema renal. Ele tem laboratório de análises clínicas. E ele viu, na hora que estava colhendo o sangue da criança, que ela ia morrer, porque o problema era muito avançado. E na hora que ele estava com a seringa extraindo sangue, ele fez uma prece a Deus e pediu para que, se ela fizesse a passagem, que Deus a abençoasse e lhe recebesse do outro lado da vida. Quando foi à noite, o meu pai foi com a minha mãe à casa de amigos. E minha mãe é portadora de mediunidade. A mediunidade ainda atormentada, as comunicações espirituais vinham sem o controle do médium. E na casa de amigos, a minha mãe deu passividade e o espírito comunicou-se e olhou para meu pai e disse assim: você sabe o que é orar? Você não sabe o que é orar. Orar, a oração, é quando a criatura humana verte o pensamento a Deus e se comunica direto com o Pai. Aqui estão os seus amigos, lá de Taquaritinga do Norte, onde meu pai é nascido, e meu pai ficou branco na hora, porque ele começou a dizer todos os nomes dos amigos que já haviam desencarnado. E quando ele terminou, ele disse: tem mais, tem mais. Meu pai havia feito a prece pela criança e não havia dito a ninguém que havia orado pelaquela criancinha. No mesmo dia, ela desencarnou, ela veio a falecer. E na comunicação mediúnica, o Espírito disse: tem mais. Aquele garotinho que você pediu a Deus por ele está aqui com a gente veio lhe dizer. O materialista rendendo-se às evidências esmagáveis dos fatos. Sim, porque contra fatos não há argumentos. Você pode repetir 1000 vezes: eu não acredito, eu não acredito. Eu mesmo já disse a Carlos, meu amigo: se eu for antes de tu, eu vou lá na tua casa puxar teu pé. Porque a única certeza que temos, como se diz no adágio popular, é da morte. Não é assim que se diz? A única certeza que temos é que vamos morrer. Pois para o Espiritismo, a revelação que se faz e a segunda certeza que temos é que vamos renascer. Nascer, morrer, renascer sempre. Essa é a lei. Estamos todos submetidos a ela. Até o mais concentrado materialista morrerá e renascerá de novo, porque a vida continua sempre. Eu vou pedir para os senhores 5 minutinhos, que eu separei um vídeo para mostrar aos senhores de uma ocasião em que Bezerra de Menezes está coordenando uma reunião e um de seus amigos pede a licença da palavra. Me dei 1 minutinho só. Eu peço licença para uma breve intervenção, se possível. Bezerra, continuo ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes
de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos, que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E, juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Sim, meu irmão. Se é que posso chamá-lo, meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver. Os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração. Aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos e enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade e a paz? E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo? Acontece isso, irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos, e que enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes, que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Ah, amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação,
E eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial. O que fica é um vazio espiritual. Traga-me, irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o rapto.